noite a todos. Nessa noite eu vou começar a palestra com um versículo que está no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Está escrito assim: Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então eu quero dizer para todos vocês que estão nessa noite assistindo essa palestra, é que se você veio para ser ainda abençoado, eu quero lhe dizer que você já foi abençoado. Você não será, você já é abençoado, porque isso já foi consumado na obra redentora do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo disse aquela palavra que eu já anunciei para vocês em outras palestras: tetelestai, está feito, está consumado. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, segure a tua bênção já no presente ou no passado, porque já foi feito. Então você já é abençoado. Somente alinhe o teu estado de consciência com essa nova realidade, ou seja, a maneira correta de você entender a palavra de Deus. Nessa noite, eu desejo a todos que a graça e a paz do Senhor Jesus já esteja sobre cada um de vocês. E eu quero que vocês entendam algo profundo acerca do reino de Deus, que nós podemos comparar o reino de Deus como uma herança muito valiosa. Vamos supor que você tenha uma herança disponível para você no valor de 7 bilhões de reais. Mas você não sabe disso. O que acontece quando você não tem a informação? Significa que toda herança, por mais valiosa que ela seja, não adiantou nada na sua vida se você não tiver a informação. Porque quando você é um herdeiro, tem por direito legal toda a herança, mas não sabe, esta herança não exerce valor nenhum na sua vida, porque a desinformação anulou o poder da bênção, ou seja, o poder do conhecimento em cima da herança que você tem disponível no universo que Deus já te deu. Então, Efésios 1:3, ele engloba todas as bênçãos possíveis no universo, elas já foram dadas a todos vocês. Vocês só precisam falar a linguagem da matriz divina. Vocês só precisam entender que é necessário somente pegar, acessar. Mas para isso você precisa da senha. Você precisa do conhecimento do caminho. E o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Então a matriz divina, que é a terminologia na física quântica que nós estamos usando para a pessoa do Espírito Santo através da sua onipresença, ou seja, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isto significa que, estando nós mergulhados nele, a única coisa que nos falta é saber como acessar todas essas bênçãos. Porque enquanto nós continuarmos desinformados, sem ter o conhecimento, somos apenas herdeiros pobres, porque não acessamos o poder das riquezas de Deus e continuamos nas nossas limitações, onde as nossas vidas permanecerão todos os dias estagnadas. Mas nessa noite nós temos o pleno conhecimento da herança divina e também da senha de como devemos acessá-la. Então guarda isso no teu coração. Você é um grande herdeiro ou uma grande herdeira de uma riqueza imensurável por parte do Criador. Isso tudo já foi dado, conforme diz Efésios 1:3. Vocês já foram abençoados.
só precisam saber como acessar as riquezas que já estão disponíveis. E nessa noite eu quero passar, ou seja, começar com um grande segredo. Preste bastante atenção. Nós vamos começar nessa noite lendo a parábola do filho perdido, ou em outras versões diz a palavra do filho pródigo. Vocês vão abrir comigo no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo de número 15, e nós vamos começar a ler ali a partir do versículo de número 11. Nós vamos ler todo o contexto para que vocês percebam a riqueza que há nesse texto e essa mensagem do filho perdido, ela vai nos ajudar a reconhecer e a saber quem somos. Então eu vou ler e vocês vão acompanhando comigo. Se você não está com a Bíblia, preste bastante atenção. Eu vou ler pausadamente e você vai ler depois na tua casa, ou aonde você estiver com a palavra de Deus. Mas é interessante você examinar essa passagem porque ela traz uma riqueza muito grande e eu tenho certeza que isto vai alterar uma mudança poderosa na sua consciência. Você vai passar a pensar diferente. Amém? Diz assim no versículo de número 11: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou de seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados, e, no entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si. Falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu. Pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho teu. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. O interessante é que qual a riqueza que nós podemos extrair desse filho que dizimou tudo e que foi se envolver com meretrizes, foi levado à falência por muita irresponsabilidade? É que ele saiu debaixo das leis do universo. Ele abandonou as leis.
ele disse assim: eu vou viver do meu jeito. Como não existe vida fora das leis do universo ou fora da matriz divina, então ele imediatamente foi levado ao fracasso por conta própria. Pelos teus próprios passos, ele naufragou, chegando ao ponto da miséria e da fome. Então nós percebemos que a falta do alinhamento com as leis do universo provoca exatamente o que todos temem, que é o fracasso e a miséria. E ele, se encontrando nessa situação, ele pensou: puxa vida, que mancada, como que eu faço uma coisa dessa? Mas ele teve um pensamento sensato: eu vou em direção ao Pai, eu vou de volta para a casa dele, e lá eu vou viver do jeito dele, ou seja, eu vou retornar às leis do universo. Eu vou então em direção ao Pai, em direção às leis. Então, quando nós estamos nos aproximando dessas verdades, como a matriz divina, tudo desde que embasado na verdade que liberta, que são as escrituras do nosso Deus, então a nossa vida começa a ter sentido, começa a ter abundância, começa a haver festa e alegria, e o Pai nos recebe alegremente, não levando em consideração o tempo da nossa desventura. Como ele mesmo disse: dos seus pecados não me lembrareis mais. Se os teus pecados forem vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a branca lã. Se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. O Senhor não vê mais o teu pecado, porque a obra redentora do Calvário os cobriu. Jesus pagou o preço, ele foi culpado das suas culpas e da minha também. E quando ele nos substitui na obra redentora do Calvário, nós morremos com ele. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, nós ressuscitamos com ele. Então a nossa identidade é de filho. O filho pródigo, quando chega diante do pai, ele diz: olha, eu não sou digno de ser chamado filho teu. Para mim, basta viver como um dos teus funcionários. Mas o pai não enxerga isso. O pai não guarda rancor. Por mais que nós tenhamos andados desgarrados do rebanho do nosso Deus, quando nós caímos em sensatez de espírito e retornamos aos braços do Pai, Ele imediatamente nos recebe. Então nessa noite eu quero que você pense dessa forma. Talvez você tenha andado por caminhos que não tenham te dado retorno. Muito pelo contrário, tem vivido na escassez, na falta, por desalinhamento das leis. Então nunca pense que é tarde demais. Basta voltar para o Pai. Basta voltar para o caminho, porque o tempo é de Deus. E Ele comanda o tempo conforme foi falado em outras palestras anteriores. Então quando você volta para o Pai, quando você retorna para o lugar de onde nunca deveria ter saído, tudo volta. A festa volta. A alegria volta. A autoridade volta. Então nessa noite nós devemos voltar para as leis de Deus. Porque aquele que me ama, disse Jesus, guardará as minhas palavras. E eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. E nessa noite, as leis de Deus estão disponíveis para que você as tenha como conhecimento, e logo depois do conhecimento você deve praticá-las, e a tua vida será uma vida de festa. Você receberá um anel nos teus dedos, conforme o filho pródigo recebeu, e todos saberão que ele é filho, e que o tempo que ele ficou fora não vai ser levado em conta, porque o pai o abraçou e esqueceu, largou, deixou todas as transgressões do filho pródigo. Então, nessa noite, pense o seguinte:
Você está na presença do Pai. Você retornou para as leis de Deus. Quando você decidiu dentro de si mesmo, eu vou obedecer, eu vou abraçar essa oportunidade da matriz divina, eu vou entrar nesse conhecimento, eu vou me analisar, eu vou corrigir os meus defeitos, eu vou ver o que os relacionamentos estão espelhando de mim, eu vou melhorar, eu vou me aperfeiçoar. Quando você decidiu isso, você fez como filho pródigo, mudou de direção. Eu estou indo em direção ao Pai. E quanto mais perto do Pai, mais perto você está da grande festa, da grande alegria, da grande comemoração. Essa comemoração é para a sua vitória, é por causa do teu retorno. Pense nisso. E eu vou continuar aqui lendo então o restante da parábola do filho pródigo e nós vamos descobrir também outra riqueza importante. Preste atenção. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Eu sei que talvez no meio de tantos problemas, no meio de tantas dificuldades que o mundo tenta colocar diante de nós, em forma de barreiras, entre aspas, intransponíveis, eu sei que muitas vezes a gente pode fraquejar, pode desanimar, pode se sentir rejeitado e se afastar completamente. Mas essa noite é a noite de retorno, é a noite que você volta, é a noite que a tua direção é a direção do Pai. O Pai está te aguardando para a festa. No versículo de número 25 vai acontecer algo aqui interessante. Diz assim: Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos que tenho trabalhado como um escravo para ti sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, nunca me oferecestes nem ao menos um cabrito para que pudestes festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar o novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Interessante. O irmão mais velho, quando vê aquele movimento, aquela festa, ele ficou indignado. Por quê? Porque o filho aprontou, o pai esqueceu, o pai perdoou. Volta e dá uma festa. Ele questionou: eu tenho trabalhado como escravo e o Senhor não me ofereceu nada para fazer festa com os meus amigos. O Senhor não me deu nada. Interessante isso. Mas veja o segredo que aqui está. O segredo está na resposta do pai. Você olha, esse aí eu estou festejando porque ele estava morto. Todos aqueles que abandonam as leis de Deus estão mortos nos seus delitos e pecados. E quando retornam para a matriz divina, retornam para as leis do universo, as quais Deus criou para que andássemos nela, então volta-se a vida e Deus festeja. E aquele irmão mais velho ficou indignado.
pensando, poxa, este aprontou tudo isso, dizimou a sua herança, fez o que fez e tem uma festa porque voltou. Eu sempre estive aqui e nunca tive um novilho para festejar com meus amigos. Mas a resposta do pai está todo segredo. Meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, você estava aqui, você tinha consciência do reino, não pegou porque não quis, porque o que é meu é teu. Deus nos deu todas as suas grandiosas e preciosas promessas. As bênçãos já foram dadas. Não vamos fazer como o filho mais velho. Nós estamos em Deus. Talvez nunca nos desviamos dos seus caminhos, mas também nunca possuímos as tuas bênçãos, porque nós não falamos a linguagem da matriz divina. Estamos no contexto chamado igreja. Estamos no meio dos irmãos. Estamos lá, nós todos. Mas o Pai está dizendo, tudo que é meu é teu. Mas por que então eu não tenho nada? Mas por que eu não conquistei o sucesso? Por que eu não venci? Porque não quis. Porque não pegou. Porque tudo que é meu é teu. Ora, essa é uma outra situação. Estar no reino de Deus e não usufruir do que é teu é a mesma coisa que ser um herdeiro sem ter a consciência da herança. Nós devemos prestar muita atenção. Vamos alinhar as nossas vidas e falar na linguagem de Deus. Falar do jeito que Deus quer ser entendido, quer ser acionado. Lembre-se do que eu sempre disse em algumas palestras. Deus não age, Ele reage. Não fique esperando vir. Acesse, tome, conquiste por esforço. Faça a tua parte. Deus já fez a dele, já disponibilizou. Agora nós temos que falar a língua dele. Nós temos que falar de um jeito que é aceito. Nós temos que ter a senha dos cofres espirituais. Porque enquanto nós ficarmos falando, olha, eu estou há tanto tempo na igreja e minha vida continua do mesmo jeito, o Pai vai dizer, tudo que é meu é teu. Aí passa mais tempo, você fala, eu estou há 10 anos, a minha vida não mudou. O Pai está dizendo para você essa noite, tudo que é meu é teu. Então, o que falta para nós é termos a consciência de que somos herdeiros e a senha para acessarmos os cofres do universo. Preste bem atenção nisso nessa noite. Para isso, nós vamos dar continuidade em aprofundarmos no estudo sobre a matriz divina, porque é ali que estão os segredos, como nós acessamos o que já nos foi dado, aquilo que já nos pertence. O Pai já declarou para nós, tudo que é meu é teu. O Pai não é egoísta, Ele não tem um reino só dele, não, Ele agradou em dar-vos o seu reino. Lembre-se disso, você não pode esquecer disso nunca. O que é de Deus é teu. Guarda isso. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Porque Deus está dando tudo o que você necessita através do conhecimento da sua bondade e do seu reino. Não se esqueça disso. Ele está sempre doando. Tudo já foi feito. Ele está doando conhecimento. A forma que você vai acessar os cofres está sendo anunciada, pronunciada para você. Você precisa guardar, você precisa se mexer, você precisa acessar, você precisa ser um vencedor. Tudo já foi feito. Na palestra anterior, nós também estávamos falando sobre os espelhos. Existe um espelho muito interessante que nós devemos conhecê-lo, que é o espelho da noite escura da alma. Mediante problemas que
parecem aos nossos olhos intransponíveis, às vezes nós bloqueamos. Esse é o espelho da noite mais escura da alma. Como reconhecer o gatilho mental? O que está acontecendo na sua mente no momento que você trava diante a uma adversidade? Você pensa, puxa vida, como isso pode acontecer comigo? Mas olha, eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, eu faço muitas coisas e isso aconteceu na minha vida. E você fica perplexo. E você começa então a gerar uma indignação com o reino. Você começa então a ficar remoendo aquela situação. E o que acontece? Você não consegue transpor este problema, porque você não assumiu a responsabilidade. Quando nós dizemos isso aconteceu porque de alguma forma isso está dentro de mim, esse é o reflexo do meu interior. Enquanto você não reconhecer que essa noite escura que supostamente você está vivendo está dentro de você de alguma forma, está sendo espelhada do lado de fora, você não vai transpor essa situação. Mas preste bastante atenção. Você precisa inaugurar o primeiro passo de vitória. Um dos grandes segredos mediante essa perplexidade diante da adversidade é que você precisa entender o seguinte: eu preciso mudar o meu interior e essa coisa que está na minha frente também desaparece. Então você vai identificar os teus medos. Como Jó identificou? Jó, ele diz o seguinte, olha, que interessante. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, os teus medos podem ser crenças limitantes que estão manifestando os teus fantasmas. Os fantasmas estão do lado de fora e você está perplexo, dizendo como isso pode acontecer. Na verdade, você deve ter o seguinte pensamento: aonde isso está dentro de mim para que eu possa apagá-lo, para que eu possa exterminá-lo? Aonde que isso está dentro de mim? E quando você direciona o teu olhar à introspecção e começa a analisar o teu interior, procurando aonde está aquela emissão de fantasmas, de dor, de adversidades, aí você já começou a mudar o teu estado de consciência. Você já assumiu a responsabilidade para si, que de alguma forma você está emitindo aquilo. Então você vai tratar do seu interior. Você vai projetar a cura do medo. Você vai dizer para si mesmo: eu não temo. Eu sou corajoso ou sou corajosa. Eu não temo nada disso. O meu estado é que eu já sou mais do que vencedor. Já está escrito. Nada pode mudar isso. E essa é a minha realidade, essa é a minha vida. E quando você então combate o medo com a sua nova realidade, então aquele fantasma da noite escura desaparece. Mas para isso você precisou investigar e saber qual é o gatilho mental. O que está ativando aquele fantasma? Às vezes você nem percebeu, mas você tem um medo de que uma determinada coisa aconteça e aquilo está sendo emitido na matriz divina. Está sendo emitido. Você fica, nossa, eu tenho um pavor disso. Quando você disser, não, eu não tenho, eu não sou assim. Quando você muda essa realidade dentro de você, esse fantasma desaparece. Então aquilo que você temia para de te assombrar, porque você não projeta mais esse medo. Essa estratégia é uma estratégia psicológica, onde você vai tratar disso dentro do seu psique. Lembrando que a projeção dos fantasmas está saindo da sua mente. Veja bem, quando Josué
e os seus espias estavam para tomar Canaã, para abraçar a oportunidade que Deus já havia anunciado que era deles. Eles olharam e viram gigantes na terra. E quando eles vieram relatar, eles disseram: a terra é boa, porque eles não estavam temendo os gigantes, porque eles tinham uma identidade. Nós somos povo de Deus, aquela terra já nos pertence. E aqueles gigantes, aquilo não é nada, aquilo é um detalhe. Eu estou interessado na terra. Então você tirou o foco do medo. Quando você tira o foco do medo, você começa a trabalhar isso, você vai perceber que esse fantasma desaparece. Preocupe-se somente em Canaã e não nos gigantes. Tire o foco. Tudo que você põe o foco, cresce. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Qual é o foco do justo? A fé. O que acontece? A fé cresce. Então, tudo que você aplica força, tudo que você investe, cresce. O que você abandona, atrofia. Por exemplo, se você engessar um braço e parar de movimentá-lo, de carregar coisas, de usar o teu braço, com o tempo ele vai atrofiar. É a lei do universo. Aquilo que não está sendo usado será tirado. Agora, aquilo que está sendo usado, está tendo investimento, será acrescentado mais ainda. Então, tira o foco do medo. Você tem que tirar o foco do medo. Coloque o foco no teu sucesso. Não fique argumentando com esses pensamentos temerosos. Com eles não tem conversa, é tolerância zero. Você é o que é. Você é um herdeiro. Você é a nação eleita. Pensa nisso. Enquanto você estiver com o teu foco no medo, esse fantasma estará sempre projetado diante dos teus olhos. Sobre o medo, eu vou contar agora uma história, ou melhor dizendo, um depoimento verdadeiro. O cientista Greg Braden, ele diz num relato em um dos seus livros que havia uma jovem muito linda e ela então fez um portfólio e quis se tornar uma modelo. Então foi chamada pelas agências e começou a trabalhar e ter sucesso. Mas de repente houve uma mudança nos padrões de beleza. Mudaram, resolveram mudar. E ela então percebeu que ela não estava dentro mais dos novos padrões de beleza. Então ela sabia que era bela, sabia que estava tendo sucesso, que estava trabalhando para uma determinada agência. Mas de repente o padrão de beleza foi alterado. E o que aconteceu com ela? Ela se sentiu imperfeita em relação ao novo padrão de beleza que fora instalado pelas agências. Então ela começou a trabalhar o formato do teu corpo. Foi fazendo cirurgias no seu maxilar porque ela sentia que o maxilar projetava uma aparência fora do padrão. Então ela fez uma alteração na estrutura óssea, ficou um tempo com aqueles aparelhos presos no queixo e sofreu por isso, até que então ela atingiu a recuperação da cirurgia. E o Greg Braden chegou até a ver essa foto, ele não percebia a diferença do antes e do depois, de tão pouco que mudou. Mas aí depois ela percebeu que ela precisava ter um formato diferente e extraiu 2 costelas do seu corpo. E depois começou a emagrecer demasiadamente porque se sentia imperfeita, se sentia feia perto deste novo padrão. E isso ela foi então passando por diversas cirurgias perigosas. E enfim, imagina extrair 2 costelas. Essa foi o máximo, o auge da cirurgia que ela fez. E depois ainda continuou emagrecendo. E um dia ela foi internada às pressas e o teu corpo não resistiu às mudanças, estava ainda recuperando das cirurgias e já passando por uma dieta muito violenta, e ela veio a falecer. Tudo porque
ela tinha o medo da imperfeição. Aquilo foi crescendo, crescendo, ela foi investindo naquele medo, a tal ponto que ela se sentiu totalmente fora dos padrões. Agora, preste bastante atenção. No início, enquanto o padrão de beleza que ela estava participando como modelo estava de acordo com o dela, ela se achava bonita. Quando o padrão mudou, ela passou a se achar imperfeita. Ela começou a se sentir totalmente imperfeita, a tal ponto de ir a óbito por causa de muitas cirurgias e muitas dietas. O que mudou na vida dela? Simplesmente a informação. Ela colocou o foco na falta, na imperfeição, e se julgava totalmente indigna dos novos padrões. E ela se sentiu tão feia enquanto as pessoas ficavam perplexas, dizendo: mas ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, como que ela pode estar fazendo tudo isso? Mas na verdade aquilo estava acontecendo dentro do seu psique. E ela foi só projetando as imperfeições a tal ponto de massacrar o teu corpo, castigando com dietas terríveis e cirurgias arriscadas, e então ela foi a óbito. Então, na verdade, tudo não passou de uma informação, de um medo que recebeu investimento. É disso que eu estou falando. Imagina, uma pessoa linda se sentia pessoa horrível. Uma pessoa que tinha um corpo ideal, de repente, aquele corpo já não prestava mais. Ela investiu no medo da imperfeição, no medo de ser excluída. O medo mata. Então, nós devemos apagar das nossas vidas o momento, ou melhor dizendo, a noite mais escura da nossa alma. Esse gatilho mental tem que ser extirpado, não faz parte do nosso reino. O medo não constrói, ele só destrói. Ele se torna compulsivo, porque tamanho é o investimento em cima dele até que o terror tome conta, até que a falência venha sobre aquele que o projeta. Preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo. Você deve, então, tirar o foco do medo. Lembre-se disso. Se você tem uma planta e essa planta você quer que ela cresça, todo dia você vai lá e aduba, todo dia você vai lá e molha, e todo dia você vai e espera que ela cresça, que ela floresça. Agora, se você quer que o medo não cresça e não floresça, não fique adubando, não fique colocando água, não fique alimentando, porque ele vai crescer. E ele cresce e faz isso que fez com essa jovem. Ou seja, não como ela, mas na proporção do seu medo. Qual é o seu monstro? Talvez o seu monstro não tenha nada a ver com a moda, com a beleza, com o modelo, mas talvez o seu monstro tenha a ver com o fracasso na vida financeira, o fracasso no relacionamento conjugal, o fracasso de nunca conseguir alguém para ser seu cônjuge. Talvez o seu medo está nisso. Ele está grande, ele está te consumindo. Está na hora de cortar sua alimentação. Tira o foco. Não olhe para os gigantes. Olhe para Canaã, a terra prometida. Um raciocínio que nos ajuda muito a compreendermos a nossa mente neste contexto de vida chamado matriz divina é uma analogia que foi feita no Centro de Estudos de Cognição da Universidade Tufts. O diretor, conhecido como Daniel Dennett, fez uma seguinte análise. Diz assim, que a nossa mente é semelhante a um computador e que se nós analisarmos esta analogia, nós entenderemos melhor como funciona a matriz divina. Eu vou ler para vocês exatamente essa analogia. Prestem bastante atenção. O segredo da analogia é: para todas as finalidades e propósitos, o sistema operacional do computador é fixo
e não muda. Em outras palavras, ele é o que foi feito para ser. Quando queremos que o computador faça alguma coisa diferente, não mudamos o sistema operacional. Mudamos os comandos que vão até ele. A razão pela qual isso é importante é que a consciência, aparentemente, também trabalha precisamente do mesmo modo. O que nós devemos entender? Que a estrutura do computador ela é chamada de hardware. Hardware significa o monitor, o teclado e aquele gabinete, e o cérebro é aquela placa-mãe com o seu processador. Para você utilizar o computador, então você tem um sistema operacional, um conjunto de leis. Então nós temos o nosso sistema operacional, a mente inconsciente, o consciente, a memória. Temos toda a estrutura, temos a administração dos movimentos peristálticos, dos batimento cardíaco, da respiração, dos órgãos excretores. Tudo isso está funcionando. Tem um sistema operacional administrando tudo isso. E nós nem temos consciência dele. Nós, por exemplo, não pensamos quantos batimentos por segundo nosso coração deve bater quando estamos correndo. Ou se quando estamos dormindo, estamos respirando ou não. Isso não é uma preocupação nossa, porque isso já está incluído no hardware, que é o nosso corpo. E aí nós temos o software, que são os programas onde nós comandamos o computador. Por exemplo, nós temos o PowerPoint, nós temos o Excel e o Word. Então, se eu quero fazer uma impressão, eu vou digitar comandos, eu vou escrever o texto. Primeiro eu vou entrar no programa, vou escrever o texto e vou dar aquele comando para imprimir. Então, o nosso corpo funciona mais ou menos dessa forma. Em relação à matriz divina, nós precisamos enviar comandos. Nós temos o computador, nós temos o sistema operacional, nós somos completos. Mas quando nós enviamos o comando, então nós vamos ter uma reação por parte da matriz divina. Preste atenção. Se pensarmos no universo inteiro como um imenso computador de consciência, então a consciência propriamente dita é o sistema operacional e a realidade é o resultado do processamento. Assim como o sistema operacional do computador é fixo e toda mudança é proveniente de programas que falam com ele, para mudar o mundo devemos alterar os programas que são inteligíveis para a realidade, os sentimentos, as emoções, as orações e as crenças. Então, quais são os nossos sentimentos? Quais são as nossas emoções e as nossas crenças e as nossas orações? O que nós estamos digitando na matriz divina? O que nós estamos emitindo como comando? Isso nós precisamos ter uma avaliação criteriosa, porque cada comando que nós estamos emitindo na matriz divina está produzindo um retorno. Então não pense que existem coisas que a gente fala, que a gente pensa que não tem nada a ver. Ah, não, isso não interfere, isso é bobagem. Ah, pensar dessa forma, isso não dá nada. Ao que eu falo, não falei de brincadeira. Então nós estamos sempre emitindo informações na matriz divina. E a matriz divina está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou melhor, todos os lugares estão na matriz divina. E tudo aquilo que nós estamos emitindo ali está provocando reações por parte do Criador. Então esse processo, que nós temos uma ideia que ele é automatizado, mas na verdade isso é a autoria do Criador. Então nós estamos obtendo retorno de impulsos, de comandos, cujas informações trazem os devidos retornos de acordo com a sua intensidade e o seu conteúdo informacional. Então nós devemos entender que tudo que sai de nós em forma de informação, seja em pensamento,
seja em ações, sejam em palavras pronunciadas literalmente, tudo isso nós estamos obtendo um retorno, nós estamos confeccionando uma projeção, ou seja, uma realidade de vida. Então, quando nós temos o conhecimento, a consciência de que isso é verdade, nós então já estamos sendo beneficiados, porque a matriz divina nos recompensa quando nós cremos que ela existe. Então, no termo da física quântica, a matriz divina, no termo da teologia, nós cristãos sabemos que Deus, ele fica feliz quando nós cremos que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a nossa convicção acerca do Criador e todo o seu sistema operacional do teu reino, isso traz alegria para ele e ele nos retorna isso. Então Deus não age, ele reage. Então quais são as nossas ações? É só analisarmos o que nós estamos emitindo, que nós identificaremos o retorno. Então quando nós proporcionamos uma emissão boa, nós estamos garantindo o nosso sucesso. O que nós vamos colher? Tudo aquilo que estamos enviando. E o interessante é que na analogia aqui está assim. No computador eletrônico, então, nós utilizamos o Word, o Excel e o PowerPoint. Então nós utilizamos esses programas e ali nós digitamos o nosso comando. Já no computador da consciência, a matriz divina, nós temos o quê? Os sentimentos, emoções, orações e crenças. Então, o que nós estamos digitando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas orações, nas nossas crenças? Ali nós estamos digitando, ou seja, estamos imprimindo comandos, utilizando estes softwares. Então o sentimento é um software que aguarda o seu comando para dizer qual sentimento ele vai imprimir na matriz divina. Eu estou imprimindo agora rancor. Então você sabe que você vai colher de volta doença psicossomática, desenvolvimento do câncer e várias outras situações que você não quer. Então, mas como é que eu faço? Eu vou expulsar os demônios? Não, você vai parar de emitir esse código através do sentimento. Então o teu sentimento ele não vai mais emitir amargura, falta de perdão, raiva, ira, ódio. Não, ele vai emitir o quê? O amor, a paz, a alegria. Então você tem muitos códigos da palavra de Deus que você precisa emitir no universo de Deus, na matriz divina, ou seja, no próprio Criador. Então quando você emite a linguagem correta, o impulso correto, ele vai retornar aquilo que você deseja. Então essa analogia ela simplifica de uma forma que você compreende que você é o responsável pela tua realidade. Quando você assume essa posição, você reconhece a sua responsabilidade, automaticamente você já está sendo transformado. Aí você já está começando a andar na direção do Pai, na direção da alegria, na direção das festas, na direção do anel de autoridade no dedo, do reconhecimento de filho. Então esse é o segredo. Nós temos que focar nisso aí. O que nós estamos emitindo na matriz divina? Nós temos 4 softwares: os sentimentos, as crenças, as orações e as emoções. Então são 4 softwares. O que você está imprimindo como comando nestes softwares que eles estão passando para a matriz divina? O que vocês estão escrevendo ali? Este é o segredo. Compreenderam? Então, pensa nisso, medita nisso. Vocês já têm toda a estratégia que eu passei nas outras palestras. Vocês estão conhecendo a fundo detalhes. Nós estamos fazendo analogias poderosas para que você simplifique toda essa complexidade do universo em 4
softwares, ou seja, 4 formas de linguagem para se comunicar com a matriz divina. São 4 formas. Guarde bem isso. Está aqui. As emoções, os sentimentos, as crenças e as orações. 4 formas. Guarde isso. Preste atenção ao que você está colocando nisso e você vai diagnosticar todos os problemas da sua vida. Você vai entender os espelhos, você vai entender toda a programação cognitiva da sua mente, aquilo que você está plantando e aquilo que você, obviamente, está colhendo. Agora eu vou falar para vocês o 20º princípio da matriz divina. Na última palestra eu falei até o 19, agora esse é o 20º. Preste atenção que o 20º princípio da matriz divina ele possui um segredo. Olha só. Durante a vida, precisamos nos transformar nas experiências que queremos ter no mundo. Ou seja, aquele velho e simples ditado, nós temos que vestir a camisa daquilo que nós queremos viver neste mundo. Eu vou ler para vocês um trecho aqui que vai nos orientar em cima disso. Vai reforçar mais o nosso conhecimento. Tudo o que poderíamos imaginar e provavelmente coisas que jamais imaginaríamos são possíveis dentro deste modo de nos vermos, assim como os processadores de texto, Word e outros demais são recursos que usamos para conseguir resultados no nosso computador. Os sentimentos, as emoções, as crenças e as orações são os programas que mudam o resultado da consciência na matriz divina. A beleza dessa analogia é que já temos os programas aptos para fabricar a realidade. E já usamos esses programas todos os dias. Está aí. Nós já estamos trabalhando de forma até inconsciente em cima da nossa realidade. Todos os dias. Por isso que a realidade que vivemos é exatamente essa. Não poderia ser outra. Então agora que nós já sabemos disso, nós devemos vestir a camisa daquilo que nós queremos viver nesse mundo. Então quando você quer declarar, por exemplo, riqueza, você vai dizer, eu sou a abundância, eu sou a prosperidade. Então quando você declara aquilo que você é, aí você tem aquilo que você é, não aquilo que você quer. Então eu sou a abundância. Eu sou a nação eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou o povo santo, eu sou a propriedade exclusiva de Jesus. Então você tem a sua identidade tem que ser anunciada com eu sou. Então quando você você faz parte do reino, você veste a camisa, você está automaticamente recebendo do Pai o anel de autoridade no dedo. E todo mundo, no mundo espiritual, sabe, aquele ali é filho do Deus Altíssimo. Aí você tem autoridade. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode fazer nada contra ti, porque você é filho do Deus Altíssimo. Você é aquilo que você lê na palavra de Deus. É diferente de um pedinte. Eu quero que Deus me abençoe, quem sabe um dia. Não, Deus já me abençoou. Eu sou abundante. Eu sou a abundância, eu sou a riqueza. Eu tenho tudo que necessito, porque Deus já me deu, está escrito. Então você tem os teus softwares, a tua forma de autocriar a sua realidade na matriz divina, porque o Criador te deu essa virtude. Ele te deu este poder. Então, a obra do Calvário é a maior oportunidade no universo. É algo que marcou o maior amor. O
Criador ser humilhado daquele jeito, em forma de homem. Ser esbofeteado, cuspido, humilhado. A vida toda foi desprezado. Morrer do jeito que morreu, para você viver do jeito que você está vivendo, você não está aproveitando o Calvário. Eu não estou aqui fazendo apologia somente a dinheiro. Eu estou dizendo vida abundante. E só o dinheiro eu já expliquei. Ele não vai trazer alegria para você. O dinheiro resolve as coisas concernentes ao dinheiro. Mas o que não é ligado ao dinheiro não vai resolver. Se resolvesse, muitos milionários que suicidaram não teriam se matado. Então a gente tem que entender que ele veio trazer uma vida em abundância, uma vida totalmente transformada. Você está acima de toda e qualquer adversidade. Ele colocou debaixo dos teus pés todos os principados, potestades. Então você está num patamar que você não tem a consciência. Por isso que você está passando o que está passando. Porque a partir do momento que você tem a consciência de quem você é, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por isso que você não pode ser desinformado, você tem que ser informado e bem informado. Porque aquele que conhece a palavra, a essência, a devida interpretação, a vida dele jamais será a mesma. Tenha certeza disso. Nós estamos encerrando agora mais esse estudo aprofundado da matriz divina, que já estamos avançado no tempo. São muitas informações, vocês precisam digerir essas informações. Então lembre-se disso. Todos esses nutrientes precisam fazer parte do teu corpo. Então não pode passar, entrar no ouvido e sair no outro. Você precisa processar, você precisa digerir tudo isso que está sendo anunciado, porque é embasado na palavra de Deus. Como diz lá no Evangelho de João, vós sois deuses? Olha a posição que Deus te colocou. Você deve possuir essa promessa. Lembre-se que as bênçãos de Abraão, elas se achegaram a nós em Jesus Cristo. Quais são as bênçãos de Abraão? Os inimigos não puderam destruí-lo. Por quê? Porque ele disse, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendita são todas as nações da terra em ti. Ou seja, você também. Você sendo um instrumento valioso, quantas pessoas você vai abençoar? A prosperidade de Abraão foi o homem mais rico na sua terra. E olha que ele escolheu a terra seca. Ló olhou para as planícies, acabou escolhendo Sodoma e Gomorra. Abraão escolheu uma terra que aparentemente não tinha nada. Mas ali ele construiu o seu império. Por quê? Porque ele construiu a realidade dentro e ela refletiu do lado de fora. Acho que eu já falei demais. O que eu desejo nessa noite é que você pare para pensar nisso. Se você tem alguma dúvida, volte às outras palestras, acesse o conhecimento, porque tem mais coisa nova, tem coisas que estão para vir que vocês vão ficar maravilhados. Mas nós vamos parar nessa noite até aqui. Então eu desejo que você tenha uma excelente noite na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Você é precioso, você tem um anel. E a tua identidade é que você é filho e filha do Deus Altíssimo. Deixo aqui o meu grande abraço e até a próxima palestra.